Irashaimase, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast do Lead Orlando Business Connection. Hoje é um programa super especial porque nós estamos com um cenário novo, nós estamos aqui num formato novo e hoje eu vou ter um prazer gigantesco de poder conversar com um cara incrível. Eu tava batendo um papinho aqui antes sobre o currículo, o que ele fez, eu fiquei impressionado. Esse cara tá em todo lugar, fez um monte de coisa. Ó. Hoje eu vou conversar com o Michel Moraes. Ele é jornalista, o cara é cineasta, ele estudou cinema aqui nos Estados Unidos. O cara já faz Fórmula Indy, ele produz Fórmula Indy há mais de 7 anos. Ele produz o Planeta Brasil pela TV Globo aqui nos Estados Unidos. Ele já está fazendo a 3ª série da Amazon Prime. Porra, foda demais. O cara foi editor de novela. Cara, tudo isso na mesma pessoa, já mora aqui nos Estados Unidos há 30, quase 40 anos já morando aqui. Quase 40 que cheguei aqui, Caramba, então seja bem-vindo ao nosso programa aqui, Obrigado. Michel Moraes, da MWM Creations, produtora. Pô, obrigado, Sam. Obrigado pelo convite aí, do Lead. Fiquei muito feliz do convite, até porque eu sou fã do Lead, não só, né, hoje também sendo parceiro do Lead, mas, enfim, eu acho que a informação nunca é demais, ainda mais para quem quer empreender nesse país aqui. Eu acho que parabéns aí pelo programa, pelo projeto. Pô, estamos começando com o pé direito, né? E, inclusive, quando a gente estava debatendo a pauta aqui, falaram que, pô, vai vir o Michel, o cara produz vídeo, o cara manja tudo, ele faz isso. Eu falei, cara, que legal. Eu não poderia escolher melhor essa estreia desse formato novo. Me fala uma coisa, Michel. Você é jornalista de formação, né? Formação, E você estudou jornalismo nos Estados Unidos, no Brasil? Você tem uma coisa de vai e volta? Me explica um pouco essa história, cara. Então... a jornada começou aqui porque eu vim com a minha família, tinha 2 aninhos de idade só. Eu venho de uma família basicamente de médicos, meu pai veio finalizar a medicina aqui, trouxe toda a família, a gente se mudou para cá. E a gente teve, sim, várias indas e vindas nesse percurso. Uhum. E aí, né, numa das nossas idas para o Brasil... quando eu estava estudando lá, eu sempre, na verdade, amei cinema. Sempre quis fazer cinema. Eu era pequenininho ali, com a câmerazinha do pai na mão, vendo aquele, o 8mm ali e tal, amava aquilo. Então, sempre foi meu sonho. Só que no Brasil, era difícil, assim, né? De você conseguir escolher uma universidade de cinema, que você pudesse, de fato, ser hands-on, de encostar numa câmera. Você ia fazer algo que você não ia encostar numa câmera, sei lá quantos anos depois, né? Pior. É muito difícil. Então, e uma coisa que eu sempre gostei, é de escrever também. Também é uma das minhas paixões. Então, assim, já que eu não senti que tinha um caminho no cinema no Brasil, eu gostava de contar histórias, sempre gostei. Até me considero até hoje um contador de histórias. É um Forrest Gump, por que não? Por que não, né? Acho que é uma boa descrição para o que eu faço. E aí escolhi o jornalismo. Então, o jornalismo veio no Brasil, né? Eu me formei lá. Só que já tendo a consciência de que eu não ia ficar naquele ambiente de redação, de TV. Tá, porque normalmente quem estuda jornalismo, uma das carreiras mais normais, vamos dizer assim, é trabalhar na redação ali, no jornal, na revista. Exato. Eu sempre tive essa consciência de que eu não ia trabalhar em jornal e em redação de TV, assim, sabe? No jornalismo em si. Mas eu queria fazer aquilo para aprender a contar histórias. Legal, hein? E você chegou nos Estados Unidos com 2 anos. Você teve uma educação direto em inglês? Você foi alfabetizado em inglês? Como foi isso? Sim, aqui na época meu pai teve que botar a gente na escola, né? Eu tinha uma irmã mais velha e a gente foi educado aqui até... A gente ficou 4 anos inicialmente. Então, aprendi aqui na época. Depois voltamos para o Brasil. E o meu pai sempre foi um amante desse país. Então, a gente vinha basicamente todo ano. Legal. Então, a gente nunca perdeu, né? Então, tinha essas indas e vindas. Depois, né, aí eu fiquei essa grande temporada no Brasil, até me formar lá. E aí, depois de formado em jornalismo, que eu vim para cá e, de fato mesmo, já com família, tudo para morar aqui e fazer cinema. Que interessante. Então, você teve um começo da vida aqui que você não escolheu. Não e aí, escolhi. Sei lá, o inglês ficou guardado no inconsciente ali, toda aquela vivência.
e de repente você escolheu voltar para cá com a família. Você lembra se você tinha sotaque quando você era criança? Sabe que essa é uma preocupação grande, assim, às vezes, com os pais, né? Na verdade, não era muito sotaque, era a dificuldade de falar. Porque eu vejo isso hoje nos meus filhos, né? Porque meus filhos nascidos, tem 3 filhos, todos eles nascidos aqui. E a gente percebe que quando a criança é bilíngue ou trilíngue, ela não tem problema nenhum. Ela aprende facilmente, até 5 idiomas facilmente, né? A cabeça é aquela esponjinha. Mas eu sinto que ela demora um pouco mais. Porque são idiomas diferentes. São muitas palavras ao mesmo tempo. Então, demora um pouco mais para fluir. Mas é só isso que eu senti, assim, que aconteceu comigo. Mas isso aí foi normal também. Criança é rápido. Legal, hein? E aí, você estudou jornalismo no Brasil. E com quantos anos, mais ou menos, você resolveu voltar para os Estados Unidos? Olha, logo depois que eu terminei o jornalismo, eu sabia que eu queria fazer o cinema. Eu sabia que eu precisava fazer o cinema. Então, E por que você não chegou a pensar em fazer cinema no Brasil? Ou era muito... Eu pensei, tive algumas oportunidades, mas... aí tá um detalhe que eu esqueci de falar. Quando eu tinha 18 anos, eu era um garoto, assim, que adorava fazer loucura, esporte radical. Então, assim, eu gostava de fazer tudo. Você imaginar, né? De pular de paraquedas, tudo. Já fiz tudo, fazia, adorava, kitesurfing, um monte de coisa. E aí tinha um programa, na verdade é isso, cara. Olha, que você vê que é bom a gente vir no podcast, que a gente vai lembrando as coisas da história da gente, que a gente geralmente não fala, né? Mas aí eu tive um convite para participar de um programa de televisão da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, que se chamava Aventura Radical. Como entrevistado? Não. Estavam querendo me contratar como apresentador. Oh, que legal. Por quê? Porque eles queriam alguém que fizesse os esportes e tivesse uma desenvoltura na câmera. Então, eu acho que, na verdade, de fato, foi porque eu ainda não tinha nem começado a ingressado ainda no jornalismo. Esse convite que foi feito, e aí eu fiquei 2 anos fazendo. Que legal. Foi super legal. E aí, eu sentia essa necessidade. Eu falei, cara, eu quero aprender mais como é que é essa coisa de... Porque aí eu ficava vendo, né, por detrás das câmeras ali, como é que funcionava, tinha que fazer matéria, tinha que fazer pauta para aquele programa ir para o ar, era semanal. Então, aquilo foi me dando, sabe, esse era um programa jornalístico de esporte. Jornalístico de esporte. Que interessante isso. Então, isso me despertou ali aquela vontade de querer aprender mais. E isso você estava na faculdade de jornalismo na época? Ou você começou na sequência? Eu comecei ali junto, eu estava com 18 anos. Isso tudo no Rio, São Paulo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá. Rio de Janeiro. Entendi. E aí, beleza. Aí você estudou, formou jornalismo, falou, quer saber? Quero estudar cinema. O negócio é cinema. Eu acho que agora está na hora de eu seguir aquilo que eu, desde criança, sempre soube que eu ia fazer, que eu queria fazer. E é engraçado que a vida, às vezes, a gente traça uma coisa, mas ela te joga para outro lado. Então, minha vida, apesar de eu gostar muito de cinema e querer fazer cinema, minha vida inteira quase foi televisão, até hoje. Fazer televisão. Mas é legal, porque assim, quando eu vim para cá para fazer cinema, e aí eu fui numa universidade que me possibilitou, de fato, aprender tudo que eu sei assim, de iluminação, né, de câmera, enquadramento, toda a estética da imagem, de fato, que é muito importante, né? Então, me possibilitou aprender isso e usar isso e unir, né, um pouco dessas duas universidades aí, né? Do contador de histórias, que eu chamo, com o cara que entendeu como é que funciona a estética da imagem também. É muito legal isso, Michel, porque se para pensar assim, você consegue trazer a velocidade da indústria, do jornalismo, da informação, do apurar fato, com o meio do caminho de contar a história, que é uma coisa que talvez é mútua dos dois lados, e você consegue dar a estética do cinema. Que hoje em dia o cinema e a televisão estão cada dia mais próximos, tô certo? Sem dúvida, total. Na verdade, você quase não vê distinção. Você vê pelas séries, né? Série sempre foi uma coisa de TV, série feita para TV. Mas você vai assistir uma série hoje no Netflix, em qualquer... mega filme. É um filme. Tem atores de ponta, fotógrafos incríveis. Exatamente. Antigamente você tinha aqueles atores que faziam cinema, que faziam TV. Hoje você vê que tá todo mundo navegando em tudo, tipo, né? Novela mexicana, não tinha? Que os caras liam TP. E aí eles ficavam lendo lá e você fala, mano, que coisa horrível. Exatamente.
Bom, e aí você estudou cinema e nessa época você estava aqui nos Estados Unidos, você já estava trabalhando na área? Como que foi isso? Sim, isso é até um detalhe muito legal. Essa universidade, não só essa, mas a grande maioria das universidades aqui, todas elas têm programas para te inserir no mercado de trabalho. Pô, que Então, legal antes isso. mesmo de me formar, eu já estava fazendo estágio numa produtora muito interessante, muito legal aqui de Orlando, que ela fazia basicamente todos os comerciais para os parques. Para Disney, para Universal. Que legal. Então eu pude, nessa época, ir para todos esses film shoots e aprender, ir para o set. Então, foi muito bacana essa época. Quer dizer, era uma produtora, era uma faculdade de cinema, só que mais uma vez, né? Puxando para produzir para televisão. Para TV. Para TV. De novo, para TV. Aí, se eu puder, eu queria falar uma coisa aqui muito interessante para quem estiver ouvindo, que eu acho que é bacana. Nessa época, o que mudou, assim, a minha vida num momento muito especial. Quando eu estava fazendo o estágio nessa produtora, ele era um estágio de 3 meses, que eu ia todo dia, não remunerado, né? Eu era estudante ainda. Beleza. E aí, quando acabasse o estágio, eu sabia que eu ia estar fora, né? Eu ia ter que ir para o mercado, porque aí eu ia estar formado. Eu fiz os 3 meses de estágio. Quando eu terminei o estágio, eu me lembro que o diretor dessa produtora, ele sentou comigo e falou, olha, Michel, encerrou o seu período, e a gente está gostando muito do seu trabalho, você, né, tem se mostrado muito esforçado, você gosta de diversas áreas. A gente tem 2 opções para você. Primeira, você vai para casa, a gente vai te chamar agora para te contratar conforme a nossa necessidade. Fazendo um job, outro. Exato. Ou a segunda opção, se você quiser, a gente estende o teu estágio. Você pode ficar mais aqui com a gente, se você tiver interesse. E aí não remunerado também? Não remunerado. Eita, não remunerado. Pô, tá bom. Aí eu fiquei naquela indecisão. Mas você imagina assim, o que eu escolhi? Imagino que você gostava e que você escolheu continuar. Eu escolhi continuar. E aquilo ali foi o que modificou todo aquele momento da minha vida. Porque em 30 dias, eles me efetivaram. Quer dizer, era uma espécie de um teste. Um teste. Assim, se eu tivesse ido para casa e ficado pensando só no dinheiro, sabe? Não, você não vai me remunerar, vou para minha casa, você me chama e me paga. Que seria o padrão, né? Talvez eu jamais teria sido chamado de novo. Que ia entrar outro, enfim, eu era menino ainda. E não, eu resolvi que eu queria ficar ali todo dia, eu ia ficar ali bebendo daquela fonte todo dia, e para, de fato, eu poder conquistar o meu espaço. E aí aconteceu. Então, assim, acho que é bacana a gente ter esse mindset assim, Isso sabe? é muito legal, porque hoje em dia tem tanta... Quantos anos você tinha na época? Tava com 23 anos. Já tinha filho, casado, essas coisas? Tava tendo a minha primeira filha. Então, que não é um momento fácil, né? Não. E não aí, geralmente, a mente da pessoa comum... E a gente pode até trazer isso aqui, porque a gente está falando com empresários. Você é um empresário, eu sou empresário. Sim. O LEAD é um grupo de líderes empresariais. Sim. E, normalmente, a cabeça do pessoal que trabalha só para as empresas quer saber quanto que eu vou ganhar, qual que é o meu paycheck, quanto que ao final do mês vai chegar. Exato. E muitas vezes a cabeça do empresário é diferente. Porque, espera um pouquinho, será que se eu ficar um pouquinho mais agora, segurar um pouquinho mais e mais um pouquinho, dali a pouco não vai virar... É um investimento. É um investimento. Exatamente o que eu ia falar. É um investimento que você faz. Nem sempre o investimento é financeiro, né? Ele é um investimento do seu tempo. Eu costumo dizer que tem tempo, energia e dinheiro. Isso, você pode investir o tempo, ou energia ou dinheiro, ou os 3. Os 3, exato. Então, que legal. Isso acho que é importante, assim, você saber dosar isso e nem sempre tá você só pensando ali, né? Enfim, na parte financeira. Então, isso me ajudou muito na época. Trabalhei, aí de fato me efetivaram. E aí eu gostava muito de edição nessa época. Eu adorava, na faculdade eu gostava muito de edição. E foi aí que começou a minha história com ser editor. Né? Entendi. Caramba, vai anotando quantos cargos, quantos chapéus diferentes, né? Porque, jornalista, o cara virou cineasta, e depois virou editor. Tudo bem que tá tudo no mesmo mundo, sim. Mas, pô, vai acumulando coisas, né? E aí, nessa época, então, a gente estava já pensando... Eu tive minha primeira filha. Legal. A gente estava pensando em voltar para o Brasil, por causa da família toda que estava no Brasil, né? Minha filha pequena. E a minha sorte naquela época foi que eu estava... Ok, mas se eu voltar para o Brasil, o que eu vou fazer lá, né? E por causa de um amigo em comum, que trabalhava na TV Globo, ele falou, olha,
você está fazendo edição aí e tudo mais, por acaso você trabalha com esse tipo de equipamento, que era o Avid ND, o Nitrix na época, Tá. que era muito específico. Eu acho que na época não tinha nenhuma faculdade no Brasil que pudesse ensinar como é que operava esse equipamento. Tá. Porque não é só um computador. É todo um ecossistema, hardware, né? Olha, assim, pra você ter ideia, a ilha de edição lá que eu trabalhava era $300 mil, o valor da ilha. Uma ilha de edição Uma ilha que de hoje em dia edição. tecnicamente seria um celular, o pessoal faz edição. Pois é. Caramba. Então, assim, então aconteceu de eu falar, olha, é exatamente esse sistema que eu estou usando aqui na produtora. Eu opero ele já, a gente está fazendo comercial aqui para Disney, para isso, para aquilo. Ele falou, olha, acho que tem uma oportunidade para você aqui na TV Globo se você vier para o Brasil. Aí começou a fase editor na TV Globo no Brasil. E como foi sair dos Estados Unidos? É Flórida, você já morava na época, né? Sim. Sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil empregado, o que muitas vezes as pessoas elas buscam o contrário, né? Sair do Brasil e vir para os Estados Unidos. Você se formou aqui e de repente foi de volta para o Brasil. Como foi esse momento? Cara, é muito difícil, viu? É muito difícil. A gente passa por uma questão assim psicológica muito forte. Você sai da tua cultura, né? Vamos dizer assim, tudo bem que eu vim para cá muito cedo, para América e tudo mais, mas depois eu entrei na cultura brasileira, né? E fiquei imerso nela e depois voltei para cá de novo. E aí, quando você chega na tua antiga cultura, quando você está fazendo você entra no esquema do país que você vive, que na verdade você tem que entrar na cultura do país que você vive. Então, assim... E você já estava, né, na cultura americana, tava, né? cara, totalmente pensando, né, como o americano pensa. E aí você volta pro Brasil. Aí você fala, caramba, tudo aqui, né? Aí tem e não só Brasil, Rio de Janeiro, que é um lugar diferente, né? Aí você volta para você tem que ter um jeitinho para isso, um jeitinho para aquilo, não sei o quê, não, tal. Mas então é difícil a readaptação para sua cultura, eu acho que é uma coisa bem, bem difícil. Mas é claro que a gente readapta rápido e foi bacana, assim, acho que valeu e aí eu entrei nessa fase editora. E você virou o cara da novela, né? Você começou a editar novela. Como que é isso, cara? Eu entrei de cabeça, foi incrível, assim, que eu entrei de cabeça logo numa novela, que é uma das novelas, até hoje, uma das mais importantes que a TV Globo fez, chamado Caminho das Índias. Caramba. Então... Esse daí... Peraí, Caminho das Índias era o que tinha Oxalá, não era o negócio da menina vestida de... Caramba, isso tem tempo, hein, Michel? Tem tempo, já tem tempo. E assim, eu entrei de cabeça, né, para pegar essa novela, que era uma novela das 8, né, novela importante, prime time. Pô, você chegou, estreou na novela das 8, hein? Claro que assim, quando eu cheguei, não era só eu, né? Tinham mais dois, tinham 3 editores ali fazendo a novela. Então, eu fui aprendendo como é que era o formato deles e tal. E depois eu fui passando para outros, pegando mais experiência lá. E foram 8 novelas em 7 anos. Porque é quase um ano, né, por novela. Caraca, 8 novelas em 7... E trabalho sem parar. Eu conseguia tirar minhas férias ali. Um tempinho de férias, os 30 dias ali de férias eu conseguia tirar, mas era só isso. Voltava e já caía de volta nas edições. E o que eu acho muito legal, que eu queria, assim, só para fechar esse ciclo, a edição, trabalhar como editor, me ajudou imensamente hoje para ser um melhor diretor. Na edição, eu exercia a direção. Porque você fica pensando, quanto tempo mais você vai dar de câmera para esse cara? Não, agora eu preciso dar essa reação aqui, porque ele está fazendo uma cara de que não é verdade o que o outro está falando. Uhum. Então, ali você exerce na edição, principalmente na edição de dramaturgia, você exerce ali um papel de diretor também. Total, você né? está dirigindo as câmeras ali enquanto você está fazendo você consegue mudar tudo se você quiser a história. Tudo, exatamente. Você dá mais tempo para um, mais para outro. Você corta uma coisa para deixar o outro, né, sobressair mais. E era muito legal fazer isso, assim, para mim foi uma grande escola de storytelling, e me ajudou muito depois a poder estar no set, dirigindo e entender como é que funciona após, né?
Ah, total. Você sabe o que chutar, né? Sabe o que filmar. Nossa, cara, isso aí é... Se deixar, a gente vai entrar muito vai pelos entrar muito pormenores nessa aqui parte, nessa né? parte. Você sabe que em casa, eu e minha esposa, a gente tem uma piada, né? Uma piada interna nossa, que é o seguinte, ela gosta muito desses reality shows de relacionamento, casamento, às cegas, não sei o que lá. E várias vezes a história começa a contar a história lá no documentário lá e mostra muito a uma pessoa. E a gente zoa, né? Fala assim, essa aí deu um dinheirinho a mais pro editor. Pra aparecer mais. Pra aparecer mais, A pergunta que não quer calar, existe isso mesmo? Não. Olha, subornos. Existe, mas não é bem o suborno, mas existe quando você sente que, principalmente na novela, né? Que eles chamam de obra aberta, né? Porque você tem, obviamente, a novela escrita até o final, mas tudo pode mudar. Então, por isso que é uma obra aberta. Né? Você pode, ela pode mudar a qualquer momento de acordo com a audiência. Então, assim, muitas vezes a gente tinha ali uma cena gigante com um ator que não estava dando muito certo. Não estava dando audiência. Então, a gente vai lá e começa a diminuir ele, já começa a trazer os outros que estão funcionando mais. Então, tem isso. Tá vendo? A gente não tá inventando coisa. Não tá inventando coisa. Agora, eu quero fazer o seguinte, a pergunta seguinte aqui para você, Michel. Você tinha todo esse background aí de audiovisual, de cinema, de jornalismo, experiência na Globo. 7 anos você ficou trabalhando ali dentro do Projac, imagino eu. E aí chegou um dia que você falou assim, quer saber? Chega, eu vou voltar para os Estados Unidos. Como que foi essa retomada? Foi mais uma vez, eu tive uma grata surpresa de ter tido um convite para voltar. Um dos meus professores da universidade aqui, que legal. Ele se transformou num dos meus melhores amigos e é até hoje. E na época, ele tinha... Porque o legal dessa universidade que eu fiz aqui é que todos os professores estão na indústria. Eles não são só professores. Cara, isso faz muita diferença. Fantástica. Olha, é incrível, tá? Todos eles estão, de fato, na indústria e a profissão deles é estar na indústria. Dar aula é uma coisa à parte, sabe? Então tem uma é legal que o cara deve fazer isso por prazer também, dar aula, né? Total. Na verdade é isso. É porque quer estar ali, né, se renovando e tal. Então esse professor, que virou meu grande amigo, a gente nunca perdeu o contato, né? Depois que eu tinha voltado, ido para o Brasil. E ele falou, olha, ele me ligou um dia e falou assim, Michel, eu estou precisando de um diretor com seus skills, que na verdade é mais do que saber dirigir, você sabe gravar, filmar, editar, para um projeto que a gente está fazendo para a Fórmula Indy. Que legal, E aí eu falei, ok, tá, como é que é isso? Aí ele falou, olha, não só eu estou precisando das suas habilidades, mas principalmente isso que eu gosto de falar. Sabe o que me levou de volta para a América, mais do que as minhas habilidades? Falar português, a minha língua. Que interessante, quer dizer, o que o pessoal às vezes acha que não é a vantagem para você. Foi uma grande vantagem para mim falar português. Porque na Fórmula Indy tem muitos corredores que são brasileiros, falam português, e eles estavam precisando de ter essa interação com os brasileiros um pouco mais. Então alguém tinha que, da produção, tinha que falar fluentemente o português. Então olha que legal, o português me levou de volta, me trouxe de volta para os Estados Unidos. Mas a história, rapidamente, contando como é que foi essa transição, porque foi interessante, nessa época tinha... já a TV Globo Internacional produziu o Planeta Brasil, né, que era um programa muito importante, que passava semanal aqui nos Estados Unidos para os americanos. Era, na verdade, o único programa especificamente produzido aqui na América para o imigrante, pela TV Globo Internacional. E ele era feito em português ou inglês? Português, todo em português, para a Globo Internacional. E eu me lembro que eu sempre chegava lá e eu falava, eu já tinha uma pulguinha atrás na orelha de querer voltar para cá um dia e tal. E aí eu falava, poxa, esse programa Planeta Brasil lá, quem está produzindo e tal, será que não dá para vocês me levarem para lá e eu produzo de lá e tal? Aí eles falaram assim, eu olhava para minha cara e falava, mas como, cara? Como é que você vai sozinho para lá? É um programa de televisão, semanal, com equipe e tudo mais, tá louco? Volta lá, vai olha que você tá atrasado na novela. Senta lá na sua ilha ali, meu filho. Pois é. Então, assim, aí por algumas vezes eu fiz essa tentativa de bater lá no meu chefe e tentar falar lá com a Globo Internacional e tal, e eu não conseguia. E aí veio esse convite desse meu professor. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu falei, olha, eu vou fazer uma última tentativa lá no meu chefe,
para ver se ele me manda para os Estados Unidos, porque se ele não topar, senão você ia cair fora. eu vou pegar aquela oferta que o meu amigo me deu. E aí eu fui lá, bati lá mais uma vez, aí eu já esperava, ele falou, olha, cara, pelo amor de Deus, né, volta lá para sua ilha de edição, porque não tem como a gente fazer isso, tal. Eu falei, ok, então eu gostaria de pedir as contas. Eu estou me demitindo porque eu estou com uma proposta lá nos Estados Unidos e eu preciso ir. É interessante, Sam, que essa proposta da Fórmula Indy era para fazer uma temporada. Uma temporada da Fórmula Indy são 7, 8 meses. Tá. Então, assim, eu ia trocar 7 anos já que eu estava lá, quase para 8, por 7 meses. Aí, de novo. Mais uma vez, o empresário. Mais uma vez, a decisão. decisão, cara. Na vida é isso, né? Na vida é as pequenas decisões que a gente toma E muda o que jogo. muda o jogo, tudo. game da tua vida, cara. É incrível. E, de fato, ali eu recebi mais um não. Compreensível, totalmente Sim. compreensível, tá? Não desmerecendo nada. Imagina, uma emissora de televisão. Mas... Racionalmente, né? Inconscientemente falar, Claro. seus filhos da mãe, vocês vão ver, eu vou brilhar. Exato. E aí, assim, eu vim para América, de volta, fiz uma temporada incrível que eu nunca mais vou me esquecer. Conheci os Estados Unidos de todos os lados. Roda, né? Vai Roda. toda a cidade, Você roda, uma corrida. Você vai, uma corrida. Fórmula Indy, tem pessoas que ainda não conhecem tanto, acho que é só Indianápolis, né? Não, faz Indianápolis sentido. é a Indy 500, que é a mais conhecida do ano. Tá. Mas roda o país inteiro. Então, a gente rodou o país inteiro, foi um sucesso, foi incrível a temporada. Aí, E o que você fazia? Você trabalhava na produção da transmissão, é isso? eu era... Porque a gente faz duas coisas. A gente faz porque eu ainda estou até hoje no projeto. É um dos projetos nossos. A gente faz um TV show, Tá. que é interno da Fórmula Indy, tá? Que as pessoas assistem pelo app, pelo streaming da Fórmula Indy, que é contando a trajetória dos corredores. Ah, que legal. Você Tá. faz tipo um documentáriozinho contando a história, como ele chegou, a dificuldade. Exatamente, isso. E não só isso, também conta a história também nas categorias de base, porque assim como no futebol, a Fórmula Indy também tem categorias de base que você vai subindo a escadinha até você chegar no profissional e tal. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é fazer parte também da transmissão em si, que, na verdade, quem faz a transmissão da Fórmula Indy é a NBC, que é uma emissora Sim. grande aqui. Mas a gente como a gente estava ali dentro, a gente conseguia dar feed para eles de material e conteúdo para a transmissão também. Então, a gente também estava envolvido na transmissão. E nisso você era um funcionário de uma empresa que fazia isso, certo? Funcionário de uma empresa. Eu fui contratado para dirigir um time de 6 pessoas. Legal. Tá? Então, eu já cheguei ali eram 3 câmeras, um apresentador, que a gente precisava do apresentador, a produtora, 3, 4, 5 e eu. Éramos uma equipe de 6. E aí a gente... nessa época, fiz a temporada toda, foi maravilhosa, 7 meses ali e tal. Só com o americano, todo mundo... Só com o americano, 100% americano. Não tinha, eu era o Você único brasileiro. era o Brazilian, né? Call the Brazilian. O único brasileiro. Legal. O único brasileiro. E aí, Sam, eu não sei, cara, por quê, mas acho que eu sei por quê. Eu vou dizer, porque acho que é meu instinto de jornalista. Tá. Eu queria tentar mais uma vez o programa da TV Globo. Eu queria voltar para eles e falar com o que era o Planeta Brasil. Então, assim, eu sei por quê. Ficou engasgado na garganta. também. Pô, Eu falei, por que cara, não? por que Pô, não? é ali. Por que não? Então, assim, quando acabou essa primeira temporada da Fórmula Indy, eu voltei a bater na porta, mas, na verdade, foi pelo telefone, lá da Globo Internacional. Falei para eles, olha só, olha o que eu consegui fazer aqui em 7 meses, temporada de Fórmula Indy, com a montei minha própria equipe, né? Fui a cabeça da equipe e tudo mais. Aí eu falei para eles, olha, hoje eu tenho uma estrutura diferente para poder atender. Será que agora vocês liberam aí para eu poder produzir o Planeta Brasil para vocês? A gente fez algumas reuniões ali e
aconteceu. Eles falaram, Cara, agora, o Michel agora é bom, programa, cara. O agora Michel programa é teu. muito político. Porque, você viu? Ele falou isso agora com uma gentileza. Tá vendo? Empresário tem que saber isso, tem que saber vender, tem que saber controlar a emoção também, né? E aí eles aceitaram. Aí eles aceitaram. Aí eles falaram, olha, agora de fato não só né, você tem a capacidade, mas você tem também a mão de obra, né? Você tem estrutura para fazer. E aí eu consegui pegar as últimas 3, porque o programa estava acabando, na verdade. O Planeta Brasil, ele já estava com um prazo de validade, que ele já estava fez 15 anos, ficou 15 anos no ar. A gente dizia que ele era tão importante, ou mais importante do que o Fantástico, para os brasileiros que estavam aqui. Porque ele contava das histórias dos brasileiros aqui, sabe? A gente viajou, nossa, foi incrível essas 3 temporadas que eu pude fazer. Eu fiquei à frente da Costa Leste, porque a gente tinha 2 times, um time na Costa Leste da América e um time na Costa Oeste. Eu fui o diretor da Costa Leste e quem estava comigo era a Fernanda Pontes, e na Costa Oeste o Eric Marmo, fazendo lá com o Casa, que era o diretor daquele lado de lá. Então a gente rodava o país contando a história dos brasileiros. Então acabei conseguindo fazer aquele sonho engasgado ali, né? Que você falou, eu estava engasgado. Foram 3 temporadas que foi muito legal. E aí você tinha esses 2 projetos, então. Fórmula Indy, rodava 7 meses do ano. Isso. E aí você tinha Rede Globo, Planeta Brasil. Isso. Só que você era funcionário dos 2. Então, exato. Ou você já era um empresário nessa época? Não, eu não era funcionário. Foi aí justamente quando eu precisei virar o tal do empresário. Até então eu não era. Entendi. Foi nessa fase da minha vida que eu falei, bom, aqui eu preciso virar um empresário. Eu preciso entender como é que funciona para eu administrar tantas coisas assim, não só ficar pensando na minha área artística, agora eu preciso entender como é que eu cresço um business e tal, e aí foi quando tudo começou, e aí foi quando eu abri a minha companhia. Quantos anos você tinha, mais ou menos, Michel? Ali eu estava com Planeta Brasil, 32, por aí. Jovem, pô. Tem muita gente que fala, será que eu tô velho demais, tô novo demais para empreender? E a gente fala, não tem idade. Nada, né? não, sem dúvida. E aí foi quando eu comecei a buscar conhecimento para isso, né? Tá. Porque eu estava batendo cabeça, falei, e agora, como é que eu faço? Como é que eu faço para crescer aqui nesse país? Tem bastante coisa acontecendo. E aí acaba que não é só isso, né? Você acaba se destacando e aí outras companhias começam a olhar para você. Opa, legal, também tô... Vamos chamar ele para fazer isso, para fazer começaram aquilo. a chegar convites ali. Então aí começa a chegar, eu falei, não, bom, agora, peraí, vamos estruturar isso aqui e montar a empresa. Por que não vender para todo mundo? Todo mundo pode ter um pouquinho do meu trabalho, né? Why not? Pois é. Que legal. Foi quando eu, de fato, eu montei a MWM Creations, que hoje está aí como eu posso dizer seguramente que aqui na Flórida nós somos a maior produtora que fala português. Que legal, cara. Parabéns. Que bonito isso. Acho que na Flórida, assim, a gente, pelo trabalho que a gente vem realizando, né? Agora a gente já também tem parceria com a Amazon Prime, então a gente vem fazendo TV shows para a Amazon Prime, a gente continua com a Fórmula Indy. O Planeta Brasil, infelizmente, já acabou, né? Foram só 3 temporadas, mas aí hoje a gente já está com... esse ano mesmo a gente já fez uma série de vídeos para a Armani, a Hard Rock Café, enfim, olha, uma série de empresas muito interessantes americanas que hoje vêm para a gente, né, entendendo do profissionalismo que a gente trabalha, da estrada que a gente criou aqui, consegui criar meu time, né? Hoje eu tenho meu time fixo comigo. Então, quantas pessoas diretamente e indiretamente trabalham hoje no... Diretamente são 6. Tá. São 6 pessoas diretamente na equipe. E indiretamente... Porque você vai contratando, né, nesse mundo. Dependendo, contratar câmera, 10 câmeras, 20 câmeras. Vai 20, vai 30, aí depende do projeto. Que legal isso. E como foi esse gap para você sair do eu-presário, né? Que quando a gente começa, geralmente, ainda mais aqui nos Estados Unidos, que a mão de obra é bem cara. Sim. Então é comum o empresário querer fazer um pouquinho de tudo. Como que você fez para sair disso e, de repente, você montar uma equipe e ter uma folha de pagamento com um monte de gente e essa estrutura toda rodar? É bem difícil, viu? Você tem que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que abrir mão, né, de ser aquele cara que quer estar ali na frente da criação do projeto, de escrever a história, para poder estar
sabe, com os papéis, começar a fazer planilha, começar a fazer, sabe, cálculo e tudo. Então, essa transição, ainda mais para mim que, né, se eu quisesse fazer isso, eu tinha feito administração de empresa. Não foi isso que eu quis fazer na vida. Mas não tem jeito, você acaba tendo que se tornar um administrador, né? Então, aí que eu vejo, Sam, que é, assim, o grande diferencial e essa virada de chave, eu acho que todo profissional que está virando empresário precisa ter esse mindset, sabe? De você, de fato, conseguir virar essa chavinha e falar, eu preciso aprender a ser um empresário. Porque o meu craft, né? O que eu aprendi ao longo do tempo, eu já domino, eu já sei. Agora eu preciso aprender a como fazer isso virar um business. Então, é aí que a coisa, sabe, muda de fato e é onde muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade, né? É difícil esse momento. Sim, pra caramba. E qual foi sua virada de chave? Você lembra? Aconteceu alguma coisa? Você sacou alguma coisa? Pensou alguma coisa? Você errou alguma coisa que fez essa chave virar? Eu me lembro que foi quando as coisas começaram a dar errado. Quando você começa a querer abraçar tudo e você não consegue entregar tudo que você promete. Isso é terrível. E eu sou um cara, extremamente, assim, eu fico agoniado com entrega. Isso para mim é uma coisa que, cara, você tem que ter jornalismo, mais uma vez. Você saber que você tem que botar o programa no ar todo. Tem prazo, jeito, né? O prazo não é tem foda. jeito, tem que estar no ar o programa naquele dia, naquele horário. Você não pode errar na entrega. Então, esse meu mindset de televisão me faz isso hoje com os nossos clientes. Então, assim, eu de fato entendi que ou eu crescia, ou eu trazia ajuda, ou eu pedia ajuda, né, e trazia gente para dentro, ou eu não ia conseguir escalar o meu negócio. Então, de fato, aí eu falei, vamos mais uma vez, vamos abrir mão de lucro, vamos abrir mão de uma série de coisas, mas a gente vai ganhar mais lá na frente, né? Vamos agregar, vamos trazer... Mais uma vez a mesma estratégia, né? Agora eu vou ganhar menos e lá na frente talvez ganhar mais. Exato. Que legal, cara. Tem que ser. Tem que ter essa cabeça do empreendedor, porque não é fácil, ainda mais nesse país aqui, muita concorrência, você lidar com os grandes players aí é bem difícil. E você lembra qual foi o primeiro cargo que você contratou? Editor. Que era uma coisa que você dominava. Interessante exatamente, isso. porque é o que mais toma tempo. Tá. Edição, a vida do editor não é fácil, cara. A puxado. vida do editor é madrugada, virando madrugada. Então, de fato, foi a primeira coisa. E você contratou um editor brasileiro ou americano? Brasileiro. Brasileiro. Opa, Olha claro. aí, ó. Por quê? Claro, Por quê? com certeza. Essa é uma pergunta boa. O que te fez contratar um brasileiro? Cara, olha só que legal, né? Eu tive a oportunidade de retornar para a América por causa do português, por causa da minha língua, sabe? Então, assim, foi uma coisa que eu falei, cara, não tem jeito, assim, a gente tem que se agarrar na nossa raiz. Vamos, sabe, o brasileiro tem uma coisa que, sabe, eu acho que pessoas, nenhum outro lugar do mundo tem. Somos o povo mais criativo que existe. Tá aí a publicidade no Brasil para contar, né? É foda, quanto né? nós somos criativos. Então, não tem jeito. O brasileiro é um povo bom demais de lidar. É verdade, né? A gente dá nó em pingo d'água. Com certeza. E nessa trajetória toda de empresário, o que você acha que foi algum erro que você cometeu e que moldou muito de como você funciona hoje, assim, Michel? Sim. Eu acho que essa é uma ótima mensagem, porque, principalmente aqui na América, para quem já está aqui há algum tempo, sabe exatamente como é que o americano trabalha. Aqui você é tudo nichado, é tudo no seu nicho. Você vai construir uma casa, é um cara para fazer o teto, é um cara para pintar a sua parede, é outra empresa para fazer o seu floor, é um para cada coisa. Então, isso aqui funciona para tudo aqui na América, basicamente é assim. Tá. Todo mundo é específico no seu nicho. E eu entendo por que isso acontece aqui. Porque, assim, você consegue ter o melhor de cada área. Então, quando eu resolvi, porque eu comecei a ter clientes querendo outros serviços, querendo marketing, querendo, eu quero fazer social media, eu quero fazer website. E aí eu comecei, peraí, deixa eu ver se eu consigo agregar, E aí eu comecei a agregar. Cara, isso eu vou te falar, não chegou a durar 4, 5 meses. Porque eu comecei a querer fazer um formato de agência, né? Eu falei, eu vou sair de produtora, eu vou tentar fazer um formato de agência para tentar englobar mais. Pior decisão da minha vida. Caramba.
saí completamente do meu foco, da minha espinha dorsal. Comecei a querer tentar aprender outras coisas que eu não dominava, onde tinha muita gente, muito mais tempo que eu no mercado, fazendo muito melhor. Uhum. Então, eu comecei a entregar menos, a não entregar com a mesma qualidade de sempre. Então, se eu posso falar, o maior erro meu foi ter saído do meu foco bem definido, que eu sabia que eu tinha para minha vida. E qual que é o nicho que você se especializou, que a sua empresa se especializou hoje? Produção audiovisual, branding. A gente conta história, contar histórias, seja de uma pessoa, de um indivíduo, seja de uma companhia, seja de uma série, contar histórias para a gente poder... na área de vendas é engraçado que a gente sabe, né? Ninguém compra pela razão, todo mundo compra pela emoção. Totalmente, né? Então, como é que você desperta a emoção? Então, o audiovisual hoje, eu acho que é número 1 para você poder contar qualquer história e fazer qualquer pessoa falar, não, eu preciso disso, sabe? Legal. Então, a gente ajuda bastante hoje. Então, não só a continuar fazendo televisão como eu faço, a gente atende, mas também hoje a gente atende empresas que estão começando, pequeno, médio porte, grande porte, a gente poder ajudar elas a estabelecer uma identidade bem definida através do audiovisual. Isso que eu ia falar, quem pode contratar você, né? Preciso ser a Armani e ter ou a Fórmula Indy, a Globo, ou dá. E, inclusive, eu já assisti muitos trabalhos que vocês fizeram pro Lead. Sim. E eu acho lindo. Inclusive, vamos ver se a gente consegue colocar um vídeo aqui do Lead que vocês fizeram. E, pô, é incrível. É outro nível esse tipo de trabalho que vocês fazem e é legal. Então, Legal. Quem quiser contratar vocês, Michel, quem quiser, sabe, ter a sua história contada, a sua marca construída por alguém que entende, que tem todo esse background, incrível, incrível mesmo, fiquei impressionado com o seu background, e quer também ter alguém que fala a mesma língua, que fala português, que entende os americanos, mas também entende o brasileiro. Como que as pessoas fazem para te encontrar a sua empresa? Isso. Pensando justamente nisso, nesse público, já há alguns meses a gente abriu um serviço novo que se chama Video Production Plans. Na verdade, ele é como se fosse uma empresa separada, conectada à nossa empresa. Video Production Plans, ela é um serviço de subscription. A empresa contrata a gente via subscription e a gente promete entregar todo um time de mídia o ano inteiro para a companhia. Então, como funciona isso? Então vamos lá, eu pago um valor X por mês. Por mês. E vocês fixo. Vocês produzem um conteúdo. Quer fazer podcast? A gente faz. Quer fazer TV show? A gente faz. Quer fazer vídeo promocional? A gente faz. Quer fazer Reels? A gente faz. Então você contrata a gente, toda uma equipe toda para você. É como se fosse um departamento seu da sua companhia. Você fala, agora eu tenho um departamento da minha companhia, que eu estou pagando menos do que eu pagaria para contratar um funcionário full-time. Olha que legal. Um funcionário full-time vai pagar menos e eu estou ganhando 20 anos de experiência de uma companhia que faz trabalho para uma cacetada de empresa aqui nos Estados Unidos. Então, a gente montou isso, é super inovador, é recente, vai fazer 4 meses ainda que a gente está com Video Production Plans, mas já está um sucesso, sim, a gente está conseguindo ter uma visibilidade legal. Isso, hein? Pô, então, eu fiquei anota impressionado. Aí, pessoal, é videoproductionplans.com. Ó, seguinte, vamos colocar os links aqui na descrição do vídeo aqui para quem está assistindo no YouTube, né? Se você está ouvindo isso no Spotify, vamos colocar aqui também na descrição do Spotify, você pode acessar os sites. Deixa seu Instagram também pro pessoal, seu LinkedIn, seu Facebook. Sim, como que o povo contacta? Vocês podem... O Instagram, eu acho que hoje em dia, né, a gente usa muito. Pode me achar em Michel Moraes, Michel com 2 L's no final, Moraes, e também da MWM, MWM Creations. MWM Creations, você vai achar lá tanto a empresa quanto o meu Instagram pessoal também. Gente, não sei vocês, mas eu fiquei impressionado aqui por mim. Passava mais horas aqui fazendo um monte de perguntas sobre esse mundo aí do audiovisual, do cinema. Mas, de verdade, obrigado, Michel. Obrigado pela atenção. Obrigado por todo o que você faz pelo Lead, né? E tudo que você traz aqui pra gente aqui. Brigadão, tamo junto. Obrigado, Um grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.